Em 2022 eu recebi a notícia que virou a minha vida de cabeça pra baixo. E foi aí que eu tive que abrir mão de todos os meus sonhos até então. E hoje eu quero contar pra vocês de como que eu saí de um moleque perdido pra um homem que tá fazendo vídeo pra internet. Em 2020 eu me via no que até então era o melhor momento da minha vida. Eu tinha terminado a faculdade, tinha um bom emprego, um salário razoável e tinha algumas outras coisas que me deixavam completo. E eu sempre tive o sonho de viajar pra fora do Brasil e se pudesse ter oportunidade, por que não fazer um intercâmbio? Até porque se as coisas dessem certo eu poderia tentar minha vida fora do Brasil, porque tem muitas possibilidades que no exterior são muito mais fáceis de ser conseguido que aqui no Brasil, ainda mais pra quem não é rico. E como as coisas naquele momento estavam dando tão certo, eu tava conseguindo me planejar para fazer o bendito do intercâmbio. Mas eu não imaginava que quanto mais perto eu tava de realizar aquele sonho, mais longe eu tava ficando de realizar aquele sonho. E eu vou explicar. O que acontece é que naquela época, em 2020, um simples evento viria parar o mundo. The situation now is pandemic. Todo aquele planejamento que eu tinha até aquele momento simplesmente foi jogado fora. Todo o esforço que eu fiz para juntar o dinheiro, para achar uma agência de intercâmbio, para achar uma boa escola no lugar que eu iria, para achar acomodação e tudo mais, simplesmente foi jogado fora. Mas bem, já que eu não controlo o destino, vamos simplesmente continuar trabalhando para algum dia no futuro conseguir realizar esse intercâmbio, né? Não. Eu tinha pedido demissão do meu emprego. E como eu já tinha pedido nessa empresa para sair para fazer o intercâmbio, acontece que o orgulho tomou conta de mim nesse momento e eu não pedi para voltar para trabalhar para eles. E é engraçado como a roda da vida funciona, não é mesmo? Porque no momento eu tava bem, conseguindo realizar várias coisas e no outro momento eu só não vi no mendigo porque eu morava com minha mãe. Mas calma. Eu vou contar para vocês da história de como eu pedi demissão do meu emprego. Foi só a primeira de várias armadilhas que eu coloquei pra mim mesmo no futuro. No caso, no passado. Assim que eu entrei na fase adulta, eu achava que eu poderia resolver meus problemas sem me esforçar muito. Eu achava que era só canalizar minha energia em algum ponto específico do meu corpo e soltar um Kamehameha pra destruir a Terra se fosse preciso. Mas aí eu descobri que nem bomba atômica faz isso, então eu só desisti de ser o protagonista principal do anime. Eu lembro que de 2016 até 2019 eu tomei várias decisões que foram muito importantes pra minha vida até hoje. Eu fiz a minha faculdade, eu fiz um curso de inglês e eu conheci várias pessoas que são importantes pra mim até hoje também. E sério, essas foram as coisas mais importantes que eu fiz naquele período que conseguiram me dar resultados positivos em todo o período da minha vida até hoje. Bem, o que acontece é que em 2019 aconteceu um evento bem pessoal que acabou complicando várias coisas pra mim. Mas acho que a principal acabou sendo uma tristeza tão profunda que só me fez parar de raciocinar sobre as coisas. Eu me sentia tão vazio e triste que naquela época parecia que nada fazia sentido mais na minha vida, sabe? E eu sentia como se qualquer coisa que viesse a acontecer na minha vida, sejam elas coisas boas ou ruins, simplesmente só não fariam mais diferença na minha vida. E naquela época tudo parecia ser só um monte de nada. E foi aí nesse momento que eu realmente decidi sair do Brasil. Eu ainda estava trabalhando e as coisas estavam fluindo financeiramente bem, então eu pensei em que o intercâmbio poderia ser uma realidade naquele momento. E com esse pensamento, eu passei o próximo ano inteiro só me planejando e indo atrás das coisas que eu precisava para fazer esse intercâmbio virar realidade. Mais ou menos no meio de 2020, eu chamei os meus chefes e pedi demissão para eles, e também expliquei um pouco do meu planejamento e disse que ia focar exclusivamente no meu intercâmbio, já que eu já tinha juntado dinheiro para isso e já tinha algumas coisas fechadas. E o que acontece é que uma semana depois de eu pedir demissão, veio o lockdown. E naquele momento a gente já não tinha notícia nenhuma sobre as aberturas da fronteira, o que acabou deixando a minha tristeza maior ainda, porque foi a realização de um grande sonho meu que eu simplesmente não consegui realizar naquele momento. E acho que uma coisa que também acabou me deixando muito chateado foi que nesse momento a culpa não foi exatamente minha, foi de um fenômeno natural que simplesmente destruiu a vida de milhões de pessoas. E por conta disso eu acabei deixando aquele sentimento ruim me consumir e acabei vivendo recluso sem fazer absolutamente nada da minha vida por muito tempo. Eu já não tinha energia pra mais nada, eu já não queria nem acordar mais, pra vocês terem noção. E o fato de eu simplesmente acordar já era muito cansativo. Eu não conseguia procurar emprego, eu mal conseguia sair na rua e tava tão desesperançoso que pra mim o resto da minha vida ia ser só daquela forma. Mas eu não esperava que a minha vida ia mudar.
de novo. Em outubro de 2022, eu viria a receber uma notícia. Uma notícia que faria tudo que estava na minha cabeça simplesmente evaporar. Que era a notícia de que eu iria ser pai. Eu confesso que a ficha demorou um bom tempo pra cair de que eu ia ser pai. Até porque eu tava vivendo um processo mental que só me impedia de entender o que era ser um pai. A ideia de assumir a responsabilidade, criar, educar, amar uma criança eram coisas que nem sequer passavam na minha cabeça. E aqui eu deixo bem claro que nada disso foi planejado, tá? Eu não planejava ter uma criança. E aquilo foi só imprudência mesmo. Aliás, eu preciso me corrigir aqui, porque não foi imprudência. Foi sorte. Foi muita sorte. E foi sorte porque naquele momento que eu entendi o que era ser pai, a chuva da realidade só começou a cair diante dos meus olhos. E naquele momento eu percebi que eu estava diante da minha maior missão da minha vida. E também a missão mais bonita. Bem, voltando para a história, quando eu vi a minha filha nascer, eu ainda não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Me dá até ódio de eu mesmo quando eu lembro da minha reação, porque eu estava tão em choque que eu só não sabia o que fazer. Eu fiquei ali parado, parecendo uma estátua, um bocó. Mas houve um momento em que toda a minha vida começou a passar diante dos meus olhos, assim. Sabe, bem em câmera lenta, vários eventos, várias coisas que tinham acontecido. E aquilo não estava acontecendo porque eu estava morrendo. Mas sim, aquilo estava acontecendo porque eu estava morrendo. De forma bem figurativa e filosófica, eu posso afirmar que naquele momento, aquele Mateus, ele só deixou de existir, ele desapareceu. Tudo aquilo que eu tinha planejado e sonhado em conquistar algum dia só deixou de existir. Pelo menos grande parte daquilo, pelo menos. E o mais interessante desse momento é que é como se eu tivesse renascido como uma outra pessoa. Tudo aquilo que eu fiz, que eu realizei, que eu sonhei, continua aqui, sabe? E o que tá no passado é história, mas os feitos continuam sendo feitos, não é só uma fábula. Então esse novo ser que saía daquela casca era quase como um recém-nascido de um isekai, sabe? Com as memórias da vida passada ainda intactas, mas com novas habilidades. De fato, a presença da minha filha na minha vida fez a minha cabeça abrir para vários assuntos que estavam inacabados ou que sequer passavam pela minha cabeça. E o fato de eu ter que me desdobrar para conseguir suprir todas as necessidades dela é o que me faz crescer e feliz também durante todo o processo. Quando eu falo em suprir as necessidades da minha filha, eu não falo apenas em dar bem material para ela. Até porque muitas pessoas veem os filhos só como isso. É só você jogar um brinquedo no chão que é isso, a criança vai se desenvolver a partir disso, sabe? Mas não. Vocês não poderiam estar mais enganados, meus amigos. Filho não precisa só de brinquedo e fralda. Ele também precisa de você, ele precisa da sua companhia também. E apesar de muitas pessoas não perceberem isso, cada uma das crianças tem um jeito único de ser. Cada uma delas tem uma personalidade diferente. E quando você desvenda a personalidade de uma criança, você consegue criar artifícios para conseguir se aproximar dela. E spoiler, se você der atenção e carinho para uma criança, as chances dela gostarem de você já são bem mais altas. Mas nesse momento a gente tem que se desprender de muita coisa para conseguir dar realmente atenção para a criança. A gente tem que observar, conversar principalmente e interagir com ela. Assim as chances da gente conseguir ser mais próximos dela são muito maior. Mas enfim, realmente é incrível olhar para isso agora e ver o quanto que a chegada de um ser tão pequenininho na minha vida acabou mudando tudo. Antes de eu ter a minha filha, eu tava realmente prestes a desistir de tudo. E olha pra mim hoje. Eu realmente desisti, mas desisti do que realmente me impedia de viver de verdade. E eu acabei mudando tudo. A forma de enxergar o mundo, de fazer as coisas e até a forma de assumir as responsabilidades. No intervalo de 3 anos, eu consegui realizar várias coisas que mesmo quando eu tava bem financeiramente, eram coisas que eram quase impossíveis pra mim, isso se passavam na minha cabeça, eu consegui alcançar essas coisas. E realmente é uma experiência muito surreal, que só quem passa por isso consegue identificar o que eu tô falando aqui. Agora me conta aqui nos comentários, você já passou por isso? Planeja passar por isso? Ou nem sequer passa na sua cabeça o fato de você ter um filho? E, de novo, se você não quer ter filhos, previna-se. Qualquer deslize, isso pode acontecer com qualquer um. Então, se você realmente não quer, é bom você se prevenir de todas as formas possíveis. E só para finalizar, eu gostaria de dizer que antes disso tudo acontecer comigo, eu realmente estava pronto para fugir do mundo. Mas no meio do caminho eu acabei encontrando o meu. E é isso. A gente se vê na próxima. Tchau.